Fala aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu tô bem também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E quero mais uma vez compartilhar algo que eu venho pensando durante a semana, que eu venho meditando, enfim, como sempre aqui no canal, né? Essa caixa aberta com os meus pensamentos e coisas que eu venho matutando. Já ouviram essa expressão, matutando? É uma expressão que o meu pai usa bastante, cara. E matutando, eu não sei o significado específico, mas geralmente a gente usa nesse contexto. Alguém que tá matutando é alguém que tá pensando em alguma coisa. E, enfim, semana passada eu tava, como vocês viram no último vídeo, se viram, se não viram, podem assistir lá. Um vídeo bem legal, curto, né? Mas que eu conto um pouquinho de como tava sendo a experiência, como costuma ser a experiência no retiro de pastores e líderes, presbíteros, enfim, do Tikkun Brasil, né? O Tikkun, como eu explico lá no vídeo, é um braço aqui no Brasil, né, do movimento global lá de Israel. A palavra Tikkun significa restauração. Enfim, já falo um pouco disso lá naquele vídeo. Mas estava compartilhando como é prazeroso estar com outras pessoas, outros pastores, líderes, pessoas que estão servindo. Aquele vídeo era no segundo dia, que na verdade é o primeiro, né? Que a gente chega no primeiro dia, a gente só janta, não tem uma programação específica assim. Mas já era um dia em que já era de tardezinha, então já tinha passado a maior parte da programação daquele dia. Mas enfim, eu compartilho como essas experiências, elas são bem significativas para mim, principalmente pelo contato que a gente tem com as pessoas. No primeiro encontro Tikkun que eu participei, a gente teve pouquíssimo contato, a gente conhecia pouca gente, né? A gente vai mais tímido a primeira vez, na segunda a gente ainda tá tímido, mas a gente já tá um pouco mais solto, porque já participou da primeira vez, né? E de fato foi uma bênção, cara, foi uma bênção. Como eu compartilhei no primeiro dia, né? Fiz minhas previsões do que seriam ali, né? E já compartilhei um pouco do que tinha ouvido. Mas eu sei que é uma bênção sempre, a gente sempre volta empolgado de quase todos os retiros, né? Os retiros são muito especiais. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, se eu lembrar, vou deixar aqui no card, que eu faço depois do retiro de carnaval, cara. E eu falo justamente sobre como os retiros são especiais, né? A gente volta impactado dos retiros e disposto a fazer coisas que talvez a gente não faria antes dos retiros, né? A gente se retira e tem esse tempo de ser cheio, né? Cheio de coisas de Deus, um retiro espiritual como esse, mas também cheio de novas ideias, né? A gente volta revigorado. Mas enfim, nesses dias todos ali falando de gerações e de como nós precisamos, pastores, líderes e principalmente mais jovens como eu, né? Eu sou, uma das coisas que eu percebi, né, nesse retiro, é que eu sou uma espécie de ponte entre essas gerações, né? Não só pela minha idade, porque eu tô ali na casa dos 20 a 30, né? Eu tô bem no meio, na verdade, um pouquinho, já passei do meio, né? A gente, quando vai chegando mais velho, a gente vai querendo voltar, mas não dá, né? Eu já passei do meio da casa dos 20 a 30, eu tô nos 26. Esse mês fiz 26 anos. E realmente, né, eu tô bem no meio e em muitos sentidos. Eu sou um pastor, mas também sou muito jovem. Então, eu sou um jovem pastor. Eu sou filho de pastor, eu conheço as realidades do ministério pastoral, de lidar com pessoas, de cuidar de pessoas. Eu conheço os problemas que a gente vive com isso. Ao passo que também sou jovem e tô muito próximo de uma geração que não sabe os problemas e as dificuldades de lidar com pessoas no ministério pastoral. E conheço muito bem as dores dessas pessoas, muitas vezes com lideranças que não foram boas, que não tiveram boas experiências com outras lideranças, enfim. Então eu tô bem no meio dessas duas coisas. E eu percebi algo, né? Algo que eu venho pensando, olha que interessante. Quem acompanha o canal e vê aqui essa caixa aberta, né, do Vitor aqui, sempre falando do que vem pensando, eu já gravei alguns vídeos sobre isso, sobre o meu entendimento a respeito do que é sabedoria e de como isso é tão importante. E sabedoria em si é justamente o que ajuda a gente a lidar, tanto com pessoas quanto com coisas, né, no sentido de administrar, mas com pessoas no sentido de liderar, ou com pessoas no sentido de ser liderado. Sabedoria ajuda muito. Porque sabedoria, às vezes, é tratado... Eu já tô até com mochila nas costas, vocês estão vendo? Porque eu vou sair daqui a pouco. E essa camisa que vocês estão vendo aqui é uma camisa linda, vocês estão vendo? Ó?
Hoje tem jogo do Coringão, Deus queira que tudo corra bem. Enfim, né? Mas a gente pensa às vezes sabedoria e a gente já imagina uma pessoa velha, né? De idade, cabelos bem brancos. A gente imagina pessoas que já viveram muita coisa e a gente confunde sabedoria com experiência. E por mais que as experiências nos ajudem a ter sabedoria, sabedoria não é experiência por si só. Na verdade, eu diria que as experiências, elas são oportunidades de você obter mais sabedoria. Mas você pode passar por muitas experiências e continuar sendo um tolo. Até porque, se você parar para pensar, a sabedoria, ela não é algo que você só adquire. Na verdade, a sabedoria é algo que você precisa em todos os momentos da vida. Se a gente for pensar em sabedoria só como experiência, né, a gente vai chegar à conclusão que os jovens nunca serão sábios, né? E de que todo velho vai se tornar um sábio. E não é verdade. Existem velhos tolos e jovens sábios. Não costuma ser assim, justamente por quê? Porque as experiências nos dão a oportunidade de obter mais sabedoria. Mas, como um jovem pode ser sábio, né? Como um jovem, como o salmista faz essa pergunta, como um jovem pode manter os seus caminhos retos diante do Senhor, né? E a resposta é justamente se mantendo fiel às Escrituras, sendo fiel à palavra de Deus. Mas eu gostaria aqui de sugerir, né, de maneira geral, em sabedoria, que um jovem sábio e um velho sábio, eles têm uma coisa em comum, né? Eles se deram conta de sua própria condição. A sabedoria tem muito a ver com isso, né? A pessoa tola, ela é aquela que não consegue se dar conta da sua condição. Ela está sempre equivocada sobre o que acha sobre si mesma e por isso ela está sempre equivocada sobre o que os outros são. Ela está muito confiante na sua própria visão, né? E geralmente a tolice é assim, né? Pessoas que agem de maneira tola são pessoas que estão tomando decisões equivocadas por terem convicções equivocadas e por não perceberem que suas convicções podem ser equivocadas. Então a sabedoria anda sempre junto com a humildade. E estando lá nesses dias, né, nesse retiro Ticum, uma das coisas que eu percebi, ouvindo muitos homens, alguns mais jovens e outros mais velhos, é que você pode sim ser um jovem sábio, né? Eu posso ser um jovem sábio, apesar de que só saber disso não me faz sábio, mas me abre caminho para, né? E como ser um jovem mais sábio? Um jovem mais sábio é um jovem que sabe que está muito próximo de errar por ter poucas experiências, né? E aí, o que vai acontecer com o jovem que tem poucas experiências, parece até redundante, né? Os jovens têm poucas experiências naturalmente porque viveram menos. Mas um jovem com poucas experiências pode ver, observar, ouvir, e principalmente a palavra que mais acho que mais me impactou, assim, ouvindo principalmente um pastor lá, em uma oficina, ouvindo o pastor Cláudio Isidoro, né? Ele é terapeuta e pastor também, mas ele falava muito essa palavra consciência. E é a partir daí que eu comecei a perceber, né? Ou comecei a juntar as pecinhas dentro dessa caixa aqui, né? De muita coisa que eu vinha pensando, mas que eu precisava justamente, como essa palavra diz, me tornar mais consciente. Consciente de que é necessário ouvir mais. Consciente de que é necessário observar mais. Tem alguns hábitos que eu tento praticar, sabe? Como jovem, que eu sei que é importante, porque eu entendo que como jovem eu estou mais propício à tolice pela falta de experiências, né? Então, alguns hábitos que eu tento praticar e continuo vendo como isso é saudável é tentar não falar demais, principalmente numa mesa onde tem pessoas mais velhas, principalmente numa mesa onde tem pastores mais velhos, pessoas que viveram mais que eu, que já tiveram mais experiências que eu. E olha, não é por falta de vontade, sabe? Não é que eu me sento à mesa e não tenho vontade de falar nada e fico pensando assim, ai, deixa esse povo falar aí que eu não tenho nada. Não, muitas vezes eu escuto coisas que eu sinto vontade de falar, eu sinto vontade de discordar às vezes, de colocar o meu ponto de vista, e às vezes de maneira tola faço isso, mas como tenho mais consciência, tento fazer o contrário. Ouvir, considerar, observar que talvez naquele momento eu estou sendo propício a errar,
a não considerar a experiência de alguém que viveu mais que eu, né? E unir gerações exige sabedoria, né? Unir gerações exige sabedoria. Eu tô falando muito da perspectiva dos mais jovens porque eu sou jovem, né? Eu sei que, nem eu falei aqui, né? Eu tô caminhando para sair da minha juventude, mas eu ainda sou um jovem, né? E juventude também é uma coisa muito relativa, subjetiva, né? Mas, enfim, o fato é que, como um jovem, eu consigo enxergar mais os momentos em que eu sou propício a errar pela falta de experiência e, assim, também pela falta de sabedoria. Mas é necessário sabedoria para os mais velhos também. Eu tenho total convicção disso, porque, como eu falei para vocês, sou alguém que conhece a experiência do ministério pastoral por ver de perto. Meus pais são pastores desde os meus 4 anos. Eu tenho vivido nesse meio, né? E sei o quanto é necessário sabedoria para alguém mais velho parar e ouvir, às vezes, entender que sim, da boca dos mais jovens pode vir direção. E é interessante porque, como eu citei no vídeo passado para vocês, da nossa perspectiva até escatológica, de olhar para Joel 2 como algo que ainda vai ser cumprido, e por mais que Pedro tenha dito que se cumpriu, nós cremos que aquilo se cumpriu em parte, a gente olha para Joel 2 de uma perspectiva futurista também. O que acontece? Essa profecia fala de jovens tendo visões, né? Fala de jovens tendo direções. Ou seja, vai ser necessário que os mais velhos tenham sabedoria para ouvir os mais jovens. E os mais jovens podem ajudar nisso, sendo também mais sábios, para terem paciência, para ouvirem, aprenderem com as experiências e buscar sabedoria onde há. E também reconhecer que nem toda experiência tem sabedoria, né? Ou, na verdade, toda experiência pode ter sabedoria, mas é que a sabedoria de cada experiência precisa ser esmiuçada, né? Ela não pode ser... Uma experiência não pode ser cativada, né? Ela não pode ser... Não é cativada a palavra. Pegada, é isso mesmo. Eu não posso pegar qualquer experiência e achar que a experiência por si só é sabedoria. Tem experiência que me ensina o que fazer e tem experiência que ensina o que não fazer, né? Por isso que a experiência por si só não é sabedoria. Mas o fato é que, assim... Precisa de sabedoria para os dois lados. É necessário ser sábio para ouvir um jovem, se você é mais velho. É necessário ser sábio para não ser um jovem tolo ao ouvir um mais velho, né? A gente vê as coisas de formas diferentes, de perspectivas diferentes, dependendo do nosso contexto, idade. São muitas coisas, assim. E sábio não é o de cabelo branco ou de cabelo preto. Eu tenho os dois já, no vídeo não dá para ver, né? Mas... enfim, sábio não é o velho ou o jovem, sábio é aquele que consegue se dar conta, ou como eu disse aqui, a palavra que ficou muito marcada para mim, ser consciente das suas dificuldades, ser consciente das suas propensões, ser consciente de que talvez não esteja conseguindo ouvir o que precisa ouvir, de não tá conseguindo ver o que tem que ver. Ser consciente é o que ajuda a gente. Até em aspectos mais pessoais e individuais. Ser consciente nos ajuda a nos livrarmos, às vezes, sabe, de coisas que estão nos prendendo, de sentimentos, ansiedades, né? Uma coisa que, partindo até para outro lado, aqui, num lado mais pessoal, individual, que o Cláudio fala lá, né? Falando sobre doenças emocionais que podem surgir no meio do ministério, né? Ele fala como... É muito propícia a situação do ministério para fazer a gente ficar vagando entre dois lugares que não existem, que é o passado e o futuro, né? E ele fala assim que o passado é uma ilusão, ele já não existe mais, e o futuro é uma ficção, ele ainda não existe, ou pode nem existir, é o que nós estamos projetando dele. Mas o único lugar em que ele é real e que nós podemos ser tocados por Deus e também podemos deixar que Deus nos use para tocar as pessoas é o presente. E para ser usado por Deus ou tocado por Deus no presente, é necessário ser consciente. É ter noção de onde você está, quem você é, né? Quais são as suas dificuldades, quais são suas habilidades, como ouvir mais, como falar menos às vezes, ou como falar mais, se você é alguém que nunca se põe a falar. Enfim, ser consciente. Eu tô pensando sobre isso essa semana, e é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Eu espero que tenha sido útil de alguma forma para você, onde quer que você esteja, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo, o que quer que você esteja fazendo agora, que talvez você consiga pensar mais nisso, em ser mais consciente. Analisa mais. Será que você está ouvindo um pouco? Ou falando pouco? Então, não sei.
Quem são as pessoas mais velhas ao seu redor que você está ignorando, que você está sendo um jovem tolo? Ou se você é mais velho, quem são os jovens ao seu redor que você precisa ouvir, que talvez Deus tenha uma direção por meio deles e você não está tendo sabedoria para lidar com isso? Seja mais consciente, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa eu saber, tá bom? Comenta alguma coisa aí para eu poder ouvir, para eu poder ler, para eu poder ouvir. E eu vejo você no próximo vídeo, beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para você receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo. E também compartilha isso para alguém. Acho que esse é um ótimo vídeo para você compartilhar, não é não? Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, falou!